Por que você não aprende idiomas só com inteligência artificial? Sério, pensa só. É grátis, está disponível 24 horas, não te julga. Parece perfeito, né? Então, por que é que tantas pessoas ainda travam, mesmo usando o ChatGPT, Gemini ou qualquer outra IA? Hoje eu vou te explicar exatamente o que falta. E no final eu vou te mostrar como você pode usar a IA a seu favor, do jeito certo. Fica até o final que vale a pena. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Alan Fin, sou professor de idiomas há mais de 16 anos e eu estou aqui hoje para falar por que que a sozinha não faz ninguém falar nenhum idioma, mas como ela pode sim ajudar a gente a destravar no inglês, no espanhol ou qualquer outro idioma. Então, sim, a IA pode te ajudar a aprender idiomas, mas ela não vai substituir o processo humano. Professores queridos que estejam assistindo esse vídeo, fiquem tranquilos porque nós não seremos substituídos. E é exatamente isso que eu vou te explicar agora. Primeiro, a IA ela é excelente para muita coisa, para corrigir gramática, para corrigir alguma coisa que você falou ou escreveu, te explicar alguma regra gramatical, para te falar também como se diz aquela palavra ou aquela expressão no idioma que você está aprendendo. Mas é claro que só isso não faz ninguém falar fluentemente. Outra coisa que a IA é maravilhosa é para simular conversas. Então você pode pedir para ela ser um garçom, um amigo, uma outra pessoa, um entrevistador, por exemplo, e simular uma conversa com você. Isso é muito legal, isso é muito importante. Você pode sim continuar fazendo isso, tá? E também a IA está lá sempre disponível para você, né? 3 da manhã, fim de semana. Então, qualquer hora que você queira treinar, ela está lá. Até aqui, perfeito. Mas sabe por que que só isso não te ajuda a falar? Porque tá faltando algo. Agora eu vou falar o que a IA não consegue fazer por você. A IA, ela não consegue perceber quando você está evitando estudar, quando você abre o aplicativo, pratica uns 5 minutinhos e depois larga na primeira dificuldade. A IA também não consegue saber como é que estão suas emoções, o que que você está sentindo, se você teve um dia muito estressante, cansativo. Ela não tem este dom maravilhoso do ser humano, que é identificar suas emoções. Você abre o aplicativo, treina 5 minutos e depois larga na primeira dificuldade. Mas ela tá lá, esperando você voltar. Mas se você não voltar, e aí? Quem é que vai aprender? Ela não te cobra, ela não te questiona. Aí você vai empurrando, empurrando, até desistir mais uma vez. Aí você erra, fica com vergonha e pensa: ah, eu não sirvo para isso. A IA não percebe isso, então ela não vai atrás de você. Ei, meu filho, vem aqui treinar um pouquinho. Ela não vai fazer isso, né? Ela não vai falar para você: calma, todo mundo erra, vamos de novo, no teu ritmo. Porque aprender idioma não é apenas a técnica, mas também tem um lado emocional. A IA sempre vai responder o que você pergunta. Mas e se você estiver perguntando errado? Aí você fica obcecado por tentar entender present perfect em 3 semanas e ela vai continuar explicando, explicando, explicando para você. Mas será que esse é mesmo o melhor caminho? Mas aí você não consegue pedir um café em inglês. A IA não vai chegar em você e vai falar: ei, para de estudar gramática e vamos treinar conversação. Ela não sabe qual é o próximo passo certo para você. Te obrigar a praticar a conversação de verdade. Você pode facilmente ignorar a IA. Ninguém está te cobrando, ninguém está esperando você aparecer. E é justamente o compromisso que faz você não desistir quando fica difícil. Resumindo, a IA ela é ótima para obter informação, mas aprender idiomas não é só informação, é transformação. A transformação ela precisa de estrutura, de método, de acompanhamento e mais, de alguém que segure na tua mão quando ficar difícil. Ou seja, você precisa sempre de um professor. E isso só o humano entrega. Então agora eu vou explicar como é que eu uso o IA com os meus alunos. E funciona muito bem, mas não só isso. Vamos àquele exemplo do present perfect. O que você pode fazer enquanto aluno e o que eu também peço para os alunos fazerem em casa, tá? Na IA, ou digita ou grava um áudio. Aliás, eu adoro gravar áudio, porque o áudio às vezes ajuda bastante, né? Você pode falar um pouquinho sobre a sua vida, algumas informações básicas, como é a sua rotina, tá? Já tenta fazer isso em inglês mesmo, ou mesmo em português, depende do seu nível. Mas para quem está aprendendo Present Perfect, já pode falar tudo em inglês, né? Então você pode falar um pouquinho da sua rotina e pedir alguns diálogos, alguns usos práticos da sua vida para você usar e treinar aquela estrutura. Então, como é que eu posso usar na minha vida, nas coisas do meu dia a dia, no meu cotidiano, nos meus hábitos, essa estrutura? Como é que eu posso
dizer uma coisa que eu fiz essa semana, o que eu fiz esse mês. Como é que eu posso treinar isso? Agora vamos trabalhar com os diálogos. Peça um diálogo para você treinar e praticar aquela estrutura. E aí você pede para ela trocar os papéis, trocar as posições. Então, sei lá, se você está falando com um garçom, de repente, ou com algum atendente, pede para trocar esse atendente, pede para trocar o contexto. De um restaurante você vai para um supermercado, para uma farmácia, ou você troca também para a escola, para a universidade, para o trabalho. Tenta incorporar aquilo de alguma forma com variações e aí você treina em voz alta. Aí você treina, você repete, você faz uma vez. Se você tiver algum colega, algum parceiro para treinar com você, melhor ainda. Mas se você não tiver, não tem problema, dá para fazer sozinho também. Aí na próxima aula, você vai fazer um pouquinho comigo, eu vou poder te corrigir, corrigir sua pronúncia, dar um feedback assertivo. E isso, ó, só o professor vai fazer com você. Porque por mais que você tente, a IA não vai corrigir você e ela não vai ler como é que você está naquele dia. O seu emocional, como eu falei no começo do vídeo. Isso é muito importante. Uma máquina não vai ler a sua emoção. O ser humano sempre vai conseguir ler a sua emoção. E um professor preparado, que entenda de tecnologias e que entenda de pedagogia, que entenda de ler a outra pessoa, o outro ser humano, isso faz muita diferença hoje em dia. Entendeu a diferença? É como se a IA fosse a sua academia de treino entre as aulas. Mas o processo, o acompanhamento, o ajuste é sempre comigo. Sozinha a IA não funciona. Aí você desiste. Agora comigo, usando de forma estratégica, aí você destrava de vez. Então, resumindo, a IA sozinha ajuda você a destravar? Claro que não. Mas quando você tem um professor que te traça o caminho certo, de acordo com a sua realidade, que te acompanhe de verdade, que te faça praticar mesmo quando é difícil, que segura sempre na tua mão quando você quer desistir. E é exatamente isso que eu faço no meu método livre. Se você quiser saber mais, tem um link aqui na descrição com todas as informações sobre o meu curso, o curso de espanhol e o curso de inglês. Então, clica lá e dá uma olhada nas últimas informações. Mas é claro, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem novidade aqui no meu canal sobre aprendizado de idiomas no geral, de inglês e de espanhol principalmente. Então fica ligado que na próxima semana tem um vídeo novo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.